Retomando aqui, meu vídeo caiu. Gostaria da confirmação se estão me ouvindo. Boa tarde. Aqui são 17 horas e 57 minutos em Cuiabá. Daqui a 3 minutos iniciamos a nossa palestra aqui do Centro Espírita Joana d'Arc, no horário de Cuiabá, 17h57. Nós vamos refletir sobre o Espiritismo nosso de cada dia. Um convite que o Centro Espírita Joana d'Arc nos fez e que nós agradecemos a oportunidade de estar com vocês. Está quase chegando às 18 horas. O Perilo entrou agora. Muita paz, meu amigo. Vamos iniciar a nossa palestra, o Espiritismo nosso de cada dia. Nós vamos iniciar com uma oração. Para sintonizar os nossos corações. Convido a todos, então, para orarmos, sentindo Jesus em nossos corações. Nós vamos fazer uma oração acompanhando uma mensagem de um benfeitor de nome Marandi Swami, que, através do médium Alfa Stefanini II, há alguns anos atrás, em 2007, nos convidou a sentir em nossos corações a energia desse momento que o nosso planeta está passando. E a transição que nos convida a fazer a transição íntima. Então, convido a todos para orarmos. Podemos orar com os olhos abertos ou com os olhos fechados, conforme melhor aprouver a cada um de nós. Oremos. Amanhece na grande jornada do despertar da consciência. As profundas raízes divinas fincaram-se na terra para germinar a sensibilidade espiritual nas criaturas, que não mais conseguirão desfazer-se da realidade espiritual profunda de que somos constituídos. O grande sol que plana sobre todos nós avisa que a luz do entendimento já está disponível às mentes e aos corações que buscam a transformação interior. Os exércitos cairão e somente ficarão as falanges da paz. Ninguém poderá mais empunhar o decreto da dor e da covardia moral. Quando o homem iluminar-se a tal ponto de encontrar no refúgio íntimo o santuário eterno,
todos que estiverem ao seu redor sentirão a brisa, o aroma, o perfume. Somos nós os que estamos tendo a chance de avançar em matéria da verdade. Com tantas luzes distribuídas, que seremos as lamparinas de Deus na terra, que estaremos sempre fomentando o amor e o equilíbrio para que as criaturas saibam que podem avançar, despertar-se. Na estado em que se encontram, não é ainda a felicidade. E de além, filhos da promoção espiritual, do salto espiritual da consciência, e de além. E jamais cessem de declamar o poema da imortalidade, mostrando aos homens o que são, de onde vieram, da fonte paternal sublime. Digam a todos que puderem dizer o quanto o poder do amor lhes fecunda a cada instante, para que a fé vibrante lhes acerene as ansiedades da alma inquietas com as coisas materiais. Diga da paz que flameja nas almas que conhecem a experiência com Deus, e o quão necessário é despertar-se, iluminar-se na serena harmonia deste momento, que é o momento da transformação. Jesus conosco, nesse momento que iniciamos sobre a energia destas palavras tão tocantes. Nós vamos sentir Jesus, sim, porque Ele é significativamente a porta para que todas as nossas aflições possam ser diluídas, serem transmutadas. Convidamos Jesus para estar conosco pela energia do nosso sentimento, pela energia do nosso coração fiel, amando o dever de desenvolver as virtudes em nossos corações. Com Jesus queremos caminhar daqui até às 19 horas, rogando a Ele que nos inspire para que as nossas palavras sejam mais do que palavras. Que as nossas palavras sejam fruto do sentimento fiel à nossa querida doutrina espírita. Que os pensamentos aqui sejam aqueles que, refletidos sobre as luzes transformadoras e consoladoras da doutrina espírita, alcance os nossos corações em todos os lares, em todas as situações, em todos aqueles que nos ouvem, nos assistem neste momento. O tema que foi solicitado para que nós refletíssemos nessa noite é o Espiritismo nosso de cada dia. E nós escolhemos, então, refletir sobre o Espiritismo a cada momento, como nós espíritas podemos ter em nossas atitudes, em nossas ações, a fidelidade com a doutrina espírita. Nós vamos refletir, então, sobre um convite para que as nossas atitudes estejam em sintonia com a amada doutrina consoladora prometida por Jesus. Jesus disse pela primeira vez, quando ele estava na última ceia, após entrar em Jerusalém, laureado por flores e aplausos das pessoas que o amavam, aqueles mais simples, mais sofridos, ele diz aos seus discípulos: está chegando a hora do último momento que estarei com vocês. Hoje para amanhã, o que está escrito nas Escrituras irá acontecer. E todos os apóstolos, seus discípulos, ficaram assustados,
João tomou a frente e perguntou: mas, mestre, por que isso? E ele refletiu com todos e com João. A vitória do mundo é a vitória dos guerreiros que passam por cima do amor. A vitória que nós vamos trazer é dos derrotados no mundo. Ainda não compreenderás de todo o que eu digo, João, mas eu enviarei o Consolador para explicar todas as coisas. E aqui estamos nós, sobre as luzes do Consolador. O Espírito Honório, no livro Eu, Espírito Imortal, na página 8, ele assim afirma sobre Allan Kardec e a doutrina espírita. Foi com denodada humildade, espírito de pensamento sem preconceitos, espiritualidade destituída de fanatismo ou dogmas, que Allan Kardec pôde oferecer por meio dos estudos, das observações, o compêndio que conseguiu codificar a doutrina da imortalidade. Legado incomparável para os séculos por vindouros. O Espiritismo, nas almas que o buscam, deve ser considerado como manancial cristalino de verdadeira autotransformação. Então, sob essa energia convidativa de sentir o Espiritismo consolador, de sentir o Espiritismo instrumento enviado diretamente por Jesus para todos nós, que nós queremos, todos nós, eu e você, você e nós, ir ao encontro deste consolo prometido, que Jesus cuida de cada um. Então, vejamos, primeiramente, qual é o compromisso do espírita. E nós buscamos, através de uma mensagem de Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, que ela, no livro Espírito e Vida, mensagem número 14, ela fala de espiritismo, compromisso significativo. Afirma ela que, cansados de sofrer, cansados de não ter respostas para as nossas angústias, cansados de ter na alma a ansiedade do consolo, nós, pelas provações, buscamos o Espiritismo. Quando chegamos, encontramos um tesouro, um manancial de esclarecimentos que nos convidou à renovação, à alegria pura, à felicidade, nos deu vitalidade, novos amigos, novos hábitos, novas frentes de trabalho, novos planos edificantes. O trabalho no bem, amigos, bem-estar. Respostas que acalentavam as maiores dúvidas do porquê a dor, porquê do sofrimento, quem é nossa família, quem somos nós, o que é a vida aqui neste planeta, tão complexo de entender, aonde muitos parecem felizes, sentados em cima das suas regalias, mas sofrem tanto quanto aqueles que na periferia passam por necessidades das mais básicas para a sobrevivência. Então, nós pensamos
encontramos o caminho da jornada da felicidade, somos felizes. Mas alguns meses, alguns anos passaram e nós, de novo, com angústias, de novo com algumas situações que nos afligem, os novos amigos, às vezes, trazendo algumas questões que nós não entendemos. Que questões são essas? Por que o desentendimento? Por que a rigidez? Voltou tudo. Agora diferente, voltou, mas agora sabendo o que eu não sabia antes. Mas se eu sei agora, por quê? Porque, segundo nossa querida Joana de Ângeles, ser espírita não é ter privilégios. E ser espírita não é ter uma morada garantida. Nós espíritas somos como qualquer um de todas as religiões, com a diferença que já temos o esclarecimento de como funcionam as leis divinas. Qual é o convite amoroso de Deus para nós a partir das suas leis sacrossantas? Leis que nos guiam rumo à nossa jornada, que nos guiam na jornada rumo à felicidade. Espiritismo não é favoritismo, é um compromisso significativo. Essa é a grande, este é o grande, esta é a oportunidade, essa é a jornada. Compromisso significativo. Por que é um compromisso significativo? Porque é um compromisso nosso conosco. É um compromisso de agora que sabemos o que é, o como fazer, fazermos essa transformação, realizarmos essa transformação dentro de nós. Segundo a querida Joana de Ângeles, esse espírito benfeitor da humanidade, toda reforma moral requer esforço titânico e luta demorada. Então, há um convite a sentir o que é ser bom e o que é fazer o bem. Fazer o bem é uma atitude de quem é bom. Ser bom é alguém que se move para produzir o bem. Primeiramente consigo mesmo, segundo Lázaro no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando ele fala no capítulo 17 sobre o dever, e buscando o próximo como a si mesmo. Mas podemos interpretar fazer o bem de forma errônea. Podemos fazer o bem sem fazer o bem para nos tornar pessoas boas, que é pessoas transformadas pelo desenvolvimento das virtudes. Podemos ter um gesto caridoso com um transeunte que está passando fome. Mas num gesto para ficar livres. Tivemos uma atitude do bem para fora. Ou muitas vezes fazemos muitas coisas porque trazemos ainda uma energia de culpa do passado que não foi trabalhado para conquistar a felicidade que merecemos, ou que é o nosso destino. Então,
tentamos fazer uma barganha com Deus para fazer algumas coisas e ser acolhido. Existe essa possibilidade. O Espiritismo nosso de cada dia nos convida a termos os caracteres do homem e da mulher de bem. No Livro dos Espíritos está na questão 918, que é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade. A lei de amor, justiça e caridade é a lei maior, é a lei que nos convida a essa autotransformação que nós estamos falando. Porque é amorosa, é justa e é caridosa. É pela lei de amor que nós sentimos esse trabalho de amar com justiça e ao encontro do próximo. Pelo alto amor, amo a Deus, amando o próximo. Alto amor, lei de perfeição. Amor a Deus, lei de adoração. Amor ao próximo, lei de sociedade, ligada à lei de caridade. No capítulo 17 do Evangelho, nos itens 3 e 4, tem lá o homem de bem e os bons espíritas. Um convite para que nós possamos vivenciar a doutrina espírita na prática e nos nossos hábitos no cotidiano. Vejamos. Também nesse capítulo 17 do Evangelho, que nós já citamos Lázaro falando do dever, ele diz assim, em determinado parágrafo, sobre o dever. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Veja que Lázaro está nos convidando à justiça divina, a sentir a justiça divina. Porque a dor é igual para ricos, pobres, grandes, pequenos, ignorantes, esclarecidos, sábios das letras. Quando não fazemos o bem, o mal resultante do bem chega para todos eles, para todos nós. Quando não fazemos o bem no limite das nossas forças, questão 642 de O Livro dos Espíritos, nos deparamos conosco mesmo, conosco. E aí nos responsabilizamos pelo mal que não advém do bem que fazemos. Hoje é dia de meditar sobre isso, porque vivemos dias onde as reflexões são da solidariedade, onde não basta ficar em casa cuidando de si mesmo, aonde devemos pensar em como está vivendo o nosso planeta, dias de reflexões. Então, esse primeiro convite do nosso estudo da noite é desse esforço de transformação. O Espiritismo nosso de cada dia é cada dia fazermos esforços para nos transformar em pessoas melhores. Um exemplo disso foi Saulo de Tarso, que mesmo depois de tanto se rebelar, depois de tanto perseguir a verdade,
que ele não perseguia Jesus, ele perseguia o seu encontro com a verdade. Ele não se colocou como vítima, porque quando nós nos colocamos junto ao nosso dever consciencial, ao amor, à justiça e à caridade, nós amamos o dever. E esse gesto nos leva ao autoencontro. Quando nós não queremos fazer os esforços, é que nós nos colocamos como vítimas da situação, de uma pandemia, de um flagelo. Por que que eu estou passando por isso? Às vezes a pergunta, o porquê das coisas, pode vir da nossa essência. Queremos saber o motivo de um flagelo, queremos saber o motivo de tantas pessoas estarem partindo do planeta sob esse vírus que está acontecendo. É uma pergunta que vem da nossa essência, queremos muito compreender a vida. Mas também pode vir perguntas de movimentos egóicos. Por que eu? Por que ficar isolado? Por que eu tenho de fazer tal coisa? Como se fosse vítima da vida. Como se existisse vítima. E essa é uma pergunta de um movimento que vem do egoísmo e do orgulho. Saulo de Tarso não fez esse tipo de pergunta egóica. Ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? E dali para frente, resoluto, seguiu firme, como cristão, fiel todos os dias da sua vida. O Espiritismo convida a mesma coisa em todos os dias de nossas vidas. Quando ele, já idoso, depois de mais de 20 anos, ressignificando os seus crimes daquela mesma encarnação, estava julgado a ir para Roma como prisioneiro, na cidade de Cesareia, no porto, é recebido por uma população imensa, velhinhos, aleijados, crianças, mães, pais, vieram lhe abraçar. Tiago, o filho de Alfeu, aquele que na casa do caminho era cuidador junto com o Simão Pedro, já velhinho, idoso, chega-lhe, beija as mãos. E ele diz: não sou eu que eles veem, é o Cristo que eles veem em mim. Eles vieram por Jesus. Lucas, o apóstolo não, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, aquele que se tornou também um discípulo, disse que iria escrever sobre aquele momento. Ele diz: não. Para os futuros discípulos, não espere a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiante em favores incompreensíveis, e sim com trabalho áspero, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmo. Ser espírita é ter comportamento de espírito. Nós, espíritas, estamos sendo convidados a vivermos e termos atitudes espíritas, seja em nosso lar, seja no centro espírita, seja na sociedade, seja naquilo que acessamos, que fazemos, inspirados em Jesus, sem vacilos. Porque com Jesus, ser espírita se torna um caminhar leve e suave, porque vamos ter um cotidiano ligado ao amor. Saberemos que tudo que passamos é um convite divino. Ser espírita, viver o espiritismo, esse espiritismo nosso, muito interessante esse nosso, que
Está no título da palestra. Nosso, eu lhes enviarei o Consolador. O Espiritismo nosso é presente de Jesus ao nosso coração para todos os dias da nossa vida. Aí nós compreenderemos o motivo das coisas, os resultados, saberemos aquilatar porque estamos passando por determinadas situações. Agora que estamos vivendo essa situação do coronavírus, que está alcançando todo o planeta, muitas perguntas nós fazemos. Por quê? Aonde está a bondade de Deus? Por que Deus permite ou por que acontecem determinados flagelos em nossas vidas? É hora do nosso comportamento no dia a dia de espíritas. Porque, conforme já dissemos, o ego pode dizer uma imensidão de coisas, com roupagem de situações pseudo-sábias, pseudo-espíritas, porque é travestido de vitimismo, é travestido de situações que nos levam a consolidar, fortalecer o negativismo, a compreensão distorcida do que é um flagelo. Na questão 737 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta diretamente aos espíritos superiores, e a resposta é bem direta. É para que o homem evolua mais depressa. Sem o flagelo, levaríamos séculos. Séculos. É a bondade divina nos alcançando, alcançando a mim, alcançando a você. E os espíritos superiores dizem assim: observai o objetivo para que possas apreciar os resultados. Como que nós vamos apreciar, como que nós vamos entender os resultados do que está acontecendo sem conhecer o verdadeiro objetivo? Se nós conhecemos o verdadeiro objetivo, que é para que nós evoluamos mais depressa, nós podemos apreciar os resultados de forma adequada. Se nós sabemos que o objetivo é para que possamos evoluir, cada situação que acontece, nós temos como apreciar se ela está indo ao encontro do objetivo ou está indo contra o objetivo. Por exemplo, no meu cotidiano, às vezes de isolamento, de uma situação diferente agora, o que eu estou acessando? O que eu estou falando? Como que eu estou traduzindo aos meus amigos, meus irmãos, a minha família? Traduzindo o que está acontecendo, os resultados. Porque eu posso dizer, isso é castigo de Deus. Veja, como que Deus que criou você, me criou, vai castigar o seu filho? É bondade, é amor, é convite ao seu filho para sair de uma situação, às vezes, quase estacionada, uma visão materialista, para ir rumo à pura e eterna felicidade. Nós estamos sendo convidados a verbalizar o apreciamento dos resultados segundo esse grande objetivo, 24 horas por dia. Tanto escolhendo o que vamos acessar para nos engrandecer moralmente, quais as leituras que estamos fazendo, que estamos buscando para que tenhamos comportamentos de gratidão a Deus. Que se eu não estou sentindo gratidão,
como que eu vou traduzir os resultados? Porque se o resultado está me trazendo amargura, é porque eu não sei o objetivo, ou pelo menos não sinto o objetivo. Se o doador, que é Deus, desse convite, nos doa algo para nosso crescimento, o que nós recebemos com ingratidão? Ou o que nós podemos receber com gratidão? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala sobre a fortuna. Aí há uma reflexão muito interessante. Se alguém lhe empresta uma soma, se um amigo lhe empresta uma soma, para você resolver uma situação, o quão grato você é a esse amigo? E o quão você fará esforços para devolver o que é dele com alegria cristã, alegria no coração. E aí reflete essa mesma passagem do Evangelho. E Deus, que nos emprestou o corpo, nos emprestou essa família, nos emprestou essa casa, nos emprestou esse lar, nos emprestou essa convivência, nos emprestou esse momento para que nós possamos olhar para dentro de nós, conviver, sentir a alegria de sermos pais, mães, filhos e irmãos. Se Ele nos empresta tudo isso para que nós possamos evoluir, se esse é o grande objetivo, vivenciar o espiritismo nosso de cada dia é vivenciar uma grande gratidão no coração. É sentir essa gratidão no fundo da alma e dizer: obrigado, Senhor, eu lhe agradeço. O Senhor é o grande doador da vida, doador da maior possibilidade que eu poderia ter. E a maior forma de ser grato a Deus, além dessa gratidão das palavras, além dessa gratidão do coração, é a gratidão à ação. Se nós estamos nos despedindo do planeta de expiações e provas, se o planeta de expiações e provas está indo embora, e as portas estão se abrindo para o planeta de regeneração, qual é a minha contribuição? O que mais posso fazer para este mundo de regeneração que está chegando? O que eu mais posso fazer para esse mundo de regeneração é regenerar a mim mesmo. É o que eu mais posso fazer em gratidão à ação, essa grande bondade de Deus que não esquece